Meus amados irmãos, a graça e a paz do Eterno esteja presente na sua vida, esteja presente também na sua família. Bom, mesmo eu com a virose, com essa rouquidão, com a dificuldade, o evangelho tem que ser pregado. Eu peço perdão aos irmãos por não ter colocado o vídeo atrasado, que eu estava tentando gravar. Eu ainda estou tentando, mas vamos aprender o que hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, especificadamente, tem a nos ensinar. É um tema, perdão, é um capítulo muito interessante e que vai nos mostrar e nos revelar muita coisa. Vamos iniciar? Versículo de 1 a 3. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Versículo de 4 a 6 de Atos 10. 6, 7, 8 e 9, Atos 10. E, retirando-se um anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado que lhes estava a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar a quase a hora sexta. Então, as pessoas lêem esse próximo slide nesse contexto aqui, dizendo que aqui Deus permitiu que pudesse comer qualquer animal. Ou seja, a pessoa não lê Bíblia, não entende a Bíblia, não é espiritual e fica inventando coisa, chamando Deus ainda de mentiroso, né? Vamos ver para não ser enganado. Versículo 10 a 12 de Atos 10. E tendo fome, quis comer. E, enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Então, ele estava com fome e os sentidos de Pedro foi arrebatado. Entenda o que está escrito para não sair repetindo coisa que não está escrito. E viu o céu aberto e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. Então os sentidos de Pedro foram arrebatados e ele teve uma visão espiritual. E viu uma coisa, parece um grande lençol descendo, e tinha todos os animais quadrúpedes, feras e répteis da terra e aves do céu. Então aqui tinha tanto limpos quanto imundos, eram todos os animais. Entenda o que está escrito. E foi dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa comum ou imunda. E a segunda voz E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Aí a pessoa pega isso aqui. Não, o porco está purificado, o camarão está purificado, os animais imundos estão purificados porque está purificado. A pessoa não lê Bíblia. Ela só lê uma parte e fica deduzindo o que é melhor para ela. Vamos entender o que a Bíblia realmente está dizendo. Vamos ler o contexto. Versículo 16 a 18. E aconteceu isso por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se ao céu. Então Pedro teve a visão 3 vezes. Não foi uma vez. 17. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Então Pedro estava pensando assim: o que foi aquela visão? O que será? E estava pensando, estava duvidando. Não no sentido de não crer, mas no sentido do que aquela visão está querendo me mostrar, o que está querendo me ensinar. Eu estava duvidando, é que não foi bem traduzido, né? O correto era pensativo. E chamando por. Perdão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali.
19 a 21. E, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que os três homens te buscam. Olha, e pensando Pedro na visão, disse-lhe o Espírito: Três homens estão atrás de ti, vieram te buscar. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque os enviei. Aqui você vai entender por que teve a visão do lençol. Até o 28 você vai entender. E, descendo Pedro para junto dos homens que foram enviados por Cornélio, disse: Eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estás aqui? Versículo 22 a 24. E eles disseram: Cornélio, o centurião. Então, o centurião ele era romano. Ele era romano. Homem justo e temente a Deus, que tem de bom testemunho de toda a nação dos judeus. Foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. No, e no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E tendo o contexto que está acontecendo aqui. 25 a 27. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio recebê-lo, e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Então não devemos nos curvar para nenhum ser humano. Ah, mas ele foi usado por Deus. Não importa. Não se deve. Pedro acabou de mostrar isso. E, falando com ele, entrou e achou muitos que ali se estavam juntados. Versículo 28. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito ao homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Novamente, vamos ler o 28. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito ao homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro, ou seja, o não judeu. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. A visão do lençol não está dizendo que a lei de alimentação foi abolida de Levítico 11, irmãos. Aqui está falando para pregar tanto judeu para não judeu, ou gentil, que é o termo mais utilizado. Então nós temos que pregar para todo mundo. Não temos que ter acepção de pessoas. Essa era a visão que Pedro teve do lençol, irmãos. Não confundam, não sigam falsos mestres que estão pregando errado e te fazendo cometer abominação, te fazendo cometer imundice, impureza. Cuidado. 29. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum até essa hora, orando em minha casa a hora nona. 31 a 33. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Percebemos mais uma vez que a palavra esmola foi colocada no contexto. Temos que ajudar o pobre de acordo com nossa necessidade. Eu não devo abraçar o mundo com as mãos e os pés. Eu não posso fazer isso. Mas dá uma esmolinha, né? Pessoal, eu tô com fome, compre uma comida, entendeu? Uma cesta básica, se precisar, ajude. Você tem condição? Ajude. Ah, Leon, esse mês eu não tive condição. Não, beleza, você não teve, ok. Entendeu? É assim que faz. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus é te mandado. Queria ouvir a pregação, né? Acho que é o sonho de todo pregador ter uma chance dessa aqui, né? 34 a 36. E, abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer ação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. 37 a 39. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder,
o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Tá vendo? Deus era com Jesus e não Jesus era um Deus. Mais uma vez, a Bíblia destruindo a Trindade. E nós somos testemunhos de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram e penduraram no madeiro. 40:42. A este citou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Mais uma vez, a Bíblia não chama Jesus de Deus. Entenda o que está escrito, irmão. Não seja enganado por Babilônia. A este, quem? Jesus, Deus o ressuscitou. Tá? 41. Não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Ele é juiz. 43:45. A este deu testemunho a todos os profetas, de que todos os que nele crêem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E, dizendo Pedro nessas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que haviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham ouvido com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Interessante, né? E para encerrarmos, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água, para que não seja batizado estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles alguns dias. Estão vendo? Eles foram batizados em nome de Jesus, não em nome de uma trindade. Provando, mais uma vez, o documento da Igreja Católica Apostólica Romana, de tradução errada de Mateus 19, aconteceu. Meus irmãos, Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Um ósculo santo a todos.